vídeo de hoje vamos falar de Monteiro Lobato e sua obra Urupes. Mas primeiro vamos saber quem foi Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato, ele foi um mestre da literatura brasileira, destacou-se principalmente na área da literatura infantil. Ele nasceu em 18 de abril de 1882, que fica na cidade de Taubaté, localizada em São Paulo. Ele formou-se em Direito sem nenhum entusiasmo. Ele trabalhou como promotor até virar fazendeiro, após receber uma herança de seu avô. Diante de seu estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos em revistas e jornais. E em 1907 ele criou o primeiro personagem, que foi o Jeca Tatu. E em 1918 ele lançou seu primeiro livro de contos, que foi o Urupes. E em 1920 ele lançou A Minha do Nariz Arrebitado. E Lobato ele faleceu em São Paulo no dia 4 de julho de 1948, que foi aos 66 anos, devido a um acidente vascular. Suas obras completas são constituídas por 17 volumes dirigidos às crianças e 17 para adultos, englobando contos, ensaios, artigos e correspondência. Lobato ostensivamente revelava em seus livros as influências que recebeu diretamente dos autores de obras infantis, desde os fabulistas clássicos como Esopo e La Fontaine, aos personagens dos desenhos animados que então surgiam nas telas do cinema, como Popeye e sua turma, O Gato Félix, Peter Pan e outros. Suas principais obras são Urupês, de 1918, Cidades Mortas, de 1919, Negrinha, de 1920, O Choque das Raças, de 1926, A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920, A Barca de Gleire, de 1944 e O Escândalo de Petróleo, de 1936. Urupês é um livro de contos escrito por Monteiro Lobato e publicado em 1918. Este livro é considerado a obra-prima de Monteiro Lobato e é um clássico da literatura brasileira. O livro é composto por 14 contos que mostram a vida cotidiana e mundana do caboclo do interior de São Paulo, através de suas crenças, costumes e tradições, com destaque para o conto que se dá o nome do livro, Urupês, que retrata a história do famoso personagem Jeca Tatu. Como já dito antes, Urupês é o principal conto do livro. Aqui Monteiro Lobato personifica a figura do caboclo criado o famoso personagem Jeca Tatu, apelidado de Urupé, que é uma espécie de fungo parasita. Representa a ignorância e o atraso do homem do campo. Essa obra de Monteiro Lobato pertence à escola literária pré-modernismo. O pré-modernismo unia características das escolas literárias do século XIX com o simbolismo, o realismo e o parnasianismo, ficando conhecido como um tempo sincrético, já que tinha a flexibilidade de transitar entre vários estilos e escolas, e não ficar preso a um único pensamento. Se destacam nessa fase a renovação da linguagem e o foco na realidade brasileira da época, tanto nos seus aspectos políticos como culturais e sociais. Ambientes como o sertão do Nordeste, os subúrbios das cidades e o interior do país começam a ser apresentados na literatura. A liberdade na forma de escrever e o sincretismo com as demais escolas literárias são características importantes sobre o pré-modernismo. Temos como outras características desse período a denúncia e a investigação sobre a realidade da população brasileira da época, a capacidade de aproximar as obras literárias da população por mostrar sua realidade. Personagens como o caipira da roça, o sertanejo e o caboclo passaram a fazer parte das histórias que são contadas. Nessa época aconteceu uma ruptura com a maneira formal rebuscada de escrita do arcadismo, com textos claros e objetivos. E foi também nessa época que aconteceu a valorização da cultura popular brasileira com o regionalismo implantado nas obras. Temos como característica dessa obra o regionalismo, a ruptura com o academicismo, uma estética literária marcada por valores do naturalismo e a marginalidade dos personagens.
A personagem de Jeca representa toda a miséria e atraso econômico do país de então, e o descanso do governo em relação ao Brasil rural. Jeca Tatu foi caracterizado por Monteiro Lobato como um homem desleixado com sua aparência e higiene pessoal, sempre de pés descalços e que mantinha uma pequena plantação apenas para a subsistência. Sem nenhum tipo de educação e cultura, Jeca Tatu era um homem ingênuo e repleto de crendices. Por fim, era visto pelas pessoas como um alcoólatra e preguiçoso. Porém, como afirma Monteiro Lobato, Jeca Tatu não é assim. Ele está assim. Percebe-se através do texto que Jeca Tatu é uma vítima do descanso do governo. Agora iremos falar sobre o tempo e o espaço. Temos dois tipos de tempo, o tempo cronológico e o tempo psicológico. A obra se passa nas duas primeiras décadas do século XX e com relação ao tempo psicológico, não temos tantas citações sobre. O espaço do conto Urupês baseia-se no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, ou seja, onde Jeca Tatu vive. Sobre o foco narrativo e sua linguagem, o texto é narrado em terceira pessoa, pois ele apenas narra a história, mas sem participar dela. É um texto com muitos paradoxos, hipérboles, alceses e contém uma linguagem coloquial e ao mesmo tempo a linguagem formal.